Mas como é que surgiu a oportunidade de representar o Brasil nesses mundiais? Então, eu comecei, como eu falei, em 96, com 17 anos. Aí logo eu integrei a primeira equipe desse canil onde eu fiz o curso, esse primeiro curso. E, Tu mostrou um dom lá na hora, tu chamou atenção, tu sentiu que era uma vocação que tu tinha, como é que foi? Nessa turma que eu participei, eu fui o melhor da turma. Eram 6 alunos, eu fui o melhor da minha turma. E aí, um dos alunos mais velhos que voltavam lá na escola e treinavam já cães de competição com o nosso professor, era esse meu amigo Arquimedes, lá de Santa Bárbara do Oeste. Uhum. E aí ele percebeu ali que entre eles eu destacava também. E aí a gente começou a conversar, ele, meu, você é legal, você tem talento, você vai longe e tal. Vem comigo fazer um estágio na minha escola, trabalha lá comigo. Ele queria que eu trabalhasse com ele, inclusive. Aí fiquei um bom tempo lá, mas eu tive que voltar por conta dos estudos, aqui para São Paulo, né? Quando eu morava em São Paulo com a minha mãe. Pra terminar a escola ou tava na faculdade? Não, tava ainda terminando a escola, né? Uhum. Aí voltei para casa. E aí comecei a pegar habilidade e aí eu integrava a equipe deles, eles tinham os cães competindo já. Só que eu ia no staff ali, né? Eu tava ali só nos bastidores ajudando eles. Fui pegando muita experiência com eles. Aí depois de 10 anos nessa equipe, aí eu já tava começando, já participava com cães, já competia com os meus cães. Comecei a ter os primeiros resultados. E aí tem um canil em São José, tinha, né? Um canil de adestramento em São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo, que eles competiam também. Eu conheci o pessoal desse canil, né, nas competições. Só que o que acontecia? Eu tava com um cão, eu não tinha condição financeira na ocasião, e eu tinha um cão, pastor alemão, que era de criação nacional, não era da melhor genética para competir. Ah, existe isso também. Tem as melhores genéticas para você selecionar os melhores cães para você competir. O que qualifica uma genética boa? Bom, é genética. Então, assim, como eles têm o pedigree, tem o CRO, o Certificado de Registro de Origem, você consegue puxar a árvore genealógica do cão todinha. Então você sabe quem eram os pais, os avós, bisavós, trisavós. Até os trisavós ali é muito importante você saber. Porque a galera que está nesse meio de competição, os aficionados do negócio, eles sabem exatamente quais características, por exemplo, esse cão que você pegou agora é neto da Honda? Pô, a Honda era lá do Caio. Meu, aquela cadela, ela transmitia muito instinto de caça. Ela era um cão que era muito bom para faro, transmitia bons cães de faro. Então, o pessoal já sabe a característica que cada cão transmite. Então, quando vai comprar o cão, já olha pro pedigree e já sabe. Nossa, esse filhotinho aqui promete. Ah, entendi. Esse cão aqui da árvore dele transmitia tal característica, esse outra tal característica, então já sei mais ou menos o que vai ser. Então é assim que eles escolhiam, é que a gente escolhe, né? E o cão que eu tinha na época, eu não tinha condição, era o meu pangaré. Eu não podia escolher, era o que tinha pra hoje. Onde é que tu encontrou ele ou comprou? Como é que é a história que tu tem com ele? Então, nessa época, tinham poucas pessoas que criavam os cães de linha genética de trabalho. Porque na raça pastor alemão, que a gente compete mais, tem essas duas linhas genéticas. A linha genética dos cães que são belos para exposição, né? Tem as características físicas maravilhosas. E tem os outros que são mais rústicos, não são tão com a beleza desses cães de exposição, mas que tem um temperamento mais firme e forte, né? E que são bons para o adestramento de competição. Hoje é muito mais fácil você encontrar um animal desse. Naquela época, ali no ano 2000, quando eu peguei esse cão, não tinha muitas opções. E a gente ia atrás do que tinha. Tinha poucos criadores que tinham essa linha genética top. E aí meu amigo Arquimedes, ele me cedeu esse cão. Ele pegou e falou, Caio, ó, tem um cão aqui que nasceu, ele é bom. Pode levar que ele é bom. E o cão realmente, apesar de não ter uma linha tão top, ele era bom pra caramba. E eu era esforçado e dedicado no treino. Treinei. Aí entrei no circuito do ano de 2003, eu estreiei ele. São uns 2 a 3 anos para você preparar o cão para ele entrar em competição. É trabalhoso. E essa foi uma nacional, né? Isso. Aí foi o circuito paulista e teve o campeonato nacional também. Aí eu entrei com ele. Só que eu entrei 2 etapas depois que já tinha começado o campeonato. E esse pessoal de São José dos Campos, eles estavam importando cães da Europa e competindo. Só que eles já estavam na frente, né? Já tinham 2 competições na minha frente, pontuando, e estavam indo bem. Quando eu entrei com o meu cão, meu pangarezão lá, o azarão,
eles começaram a perder para mim e perderam o ano inteiro, ficaram atrás, uma posição sempre atrás da minha, com o meu cão. E aí meu cão foi vice-campeão brasileiro, esse cão dessa ocasião. Representei o Brasil primeira vez num campeonato internacional, que foi um campeonato latino-americano, em Montevidéu, em 2003, lá no Uruguai. E aí eles começaram a me notar. E aí, em 2005, veio uma proposta, em 2006, veio uma proposta desse canil para eu trabalhar e integrar a equipe deles. Aí saí da equipe que eu participava e fui lá trabalhar com eles. E a promessa deles era, você vai vir aqui, você vai trabalhar com a gente full time e nós vamos patrocinar você em cursos que você quiser fazer para aprimoramento. Eu não tinha dinheiro para pagar um seminário de final de semana na época. Né? Era difícil para mim. Foda. E aí eles falaram assim, nós vamos bancar você e todo ano você vai representar o Brasil no Campeonato Mundial na Europa. Eu falei, o quê? Mundial? Eu orava tanto a Deus para Deus abrir uma oportunidade para mim para eu ir para lá, porque eu nunca tive essa oportunidade. E pessoal que tinha, algumas pessoas arrogantes na época que tinham condição de ir, falavam assim, só vai quem tem dinheiro. Só vai quem tem dinheiro. E aí eu provei que não ia quem tinha dinheiro, ia quem tinha fé. Porque aí eu apliquei a minha fé, que era a única coisa que eu tinha. Não tinha dinheiro, não tinha recurso. Mas orei muito a Deus, que era meu sonho. O sonho que eu tinha na ocasião era representar o Brasil em um campeonato mundial. Falei, não sei como vai ser, mas é o meu sonho da minha vida. E aí a oportunidade bateu na minha porta. Aí eu abracei. Como é que tu te comunicava com Deus ou com o universo para pedir isso? Tu ficava só na tua cabeça pensando? Como é que era? Não, eu sou cristão desde 2001 que eu ingressei na vida cristã, né? Sigo a vida cristã e orava muito, né? Participava de cultos, né? Ia para a igreja. E era essa vida, a rotina de um cristão que frequentava a igreja, mas que se apegava muito ao que estava escrito ali e aplicava aquilo. Então, apliquei a minha fé em obedecer a Deus e a orar. E a buscar a Deus, de verdade, de todo o meu coração. E dedicava muito tempo para oração nessa ocasião. E pedia para que Deus realizasse o meu sonho. E assim aconteceu. Tu pedia exatamente isso, ir competir na Europa representando o Brasil. Era exatamente isso que tu pedia. Era um dos desejos do meu coração. A gente tem muitas coisas que a gente pede para Deus em oração, né? Sim. Mas essa era em especial, que era o meu sonho. E era engraçado. Hoje eu aprendi muito mais coisas que tá, de certa forma, relacionado com a fé, que é como você usar também a sua mente, né? Como você deseja as coisas de todo o seu coração e Deus realiza. E eu lembro que nessa época eu orava e quando eu pensava naquela cena, eu sentia, eu nunca peguei um pódio no Mundial, mas eu conseguia sentir eu no pódio do Mundial e eu me emocionava e dava vontade de chorar na hora. Era uma coisa muito forte que tinha. E eu sabia que na minha realidade eu não tinha recurso. Não tinha como eu ir ou alguém... Parecia impossível, da família ali. Era impossível para mim naquela hora, naquele momento, né? Só para você ter ideia, a minha filha mais velha, que tá aqui com a gente, veio aqui comigo, ela tem 15 anos. Nessa época ali, 2005, antes dele fazer o convite em 2006 para eu ingressar à equipe do Silvio, né? A quem eu sou muito grato. 2005, minha filha estava recém-nascida. A gente estava morando numa casinha de sapê em Guarulhos, literalmente. Tinha dia que a gente não falava nada para ninguém. Às vezes acabava o gás, aí não tinha para comprar o gás para esquentar o leite da minha bebê. Aí o que a gente fazia? Chegamos a esquentar na fogueira. Fazia fogueira para esquentar a mamadeira dela. Então, só para você ter ideia, quando a gente casou e começou a nossa vida junto, eu e minha esposa, e a gente teve a nossa primeira bebê, cara, era muito difícil para nós. Não foi fácil. Então, para mim, era algo muito longe. E ainda mais ouvindo pessoas falando, não, só vai quem tem dinheiro. Você tem que ter dinheiro. Você tem dinheiro para isso? Você não vai. Aí eu falei, eu ainda vou nessa parada. Nessa época, tu trabalhava com cães? A tua renda era com cães? Trabalhava com cães, só que é muito engraçado isso. Tinha muita experiência já com adestramento. Já tinha sido campeão aqui, né, no Brasil, vice-campeão brasileiro, campeão paulista algumas vezes. Sabia treinar muito bem cães na ocasião. Só que não sabia uma coisa: vender o meu serviço. Hoje eu vejo isso. Então, por não saber vender o serviço, passava muita dificuldade. Tinha sempre um cão ou outro, mas não tinha a mentalidade certa para empreender na ocasião.
Como é que tu descobriu que tinha que mudar essa mentalidade? Demorou um pouquinho, demorou um bocado. Porque primeiro foi movido, primeiramente e sempre, né? Foi movido pela fé. Uhum. Eu acredito que Deus ele vai conduzindo a nossa vida, como está escrito na Bíblia. O que está escrito lá? Tem uma parte que está escrito assim, ó. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados pelo seu propósito. Ou seja, aqueles que são marcados. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Quando você ama a Deus de todo o seu coração, você procura seguir o que está nas Escrituras Sagradas. Você procura viver uma vida reta diante dos olhos de Deus. As coisas, todos os benefícios de Deus começam a te alcançar. Uhum. E foi o que foi acontecendo. No começo eu não sabia como eu teria que fazer para empreender, para saber vender melhor o meu serviço. Eu não sabia. Eu olhava assim e falava, meu Deus, pessoas estão se dando tão bem aí com adestramento de cães, agenda lotada, e eu com meia dúzia de gato pingado, vendendo almoço para comprar a janta, não sei o que eu vou fazer. Só que aí Deus vai conduzindo. Veio essa primeira oportunidade, que para mim foi uma porta que Deus abriu na minha vida. Desse patrocínio que te bancaram o curso e tudo mais. Exato. Uhum. Eu fui 4 vezes para a Europa, ficando ali com eles, né? Já fui 5, mas com eles foram 4 temporadas de 27 dias, sem colocar R$1 do meu bolso. Fui sem dinheiro. Com Deus a gente compra sem dinheiro. Então foi o que aconteceu, né? E ali foi uma faculdade para mim. Foi o início da minha preparação. Ali eu comecei a pegar muita experiência, porque eu fazia seminários com campeões mundiais. Em 2009, teve o pentacampeão mundial, o Edgar Scherkel, um alemão, que eu fui lá para a Bélgica, e aí eu marcava com ele treinos, e ele abria o clube lá, que ele tinha a chave do clube de treinamento, porque para eles lá é igual os nossos campinhos de jogar uma pelada, né, de bater bolinha aí no final de semana, que tem, às vezes, nas rotatórias aqui de São Paulo, na grama Sim. de um viaduto, tem um campinho de futebol, né? Cada canto tem aqui em São Paulo. Lá são campos, são clubes de treino de cão para competição. Uhum. Então ele ia lá, parava o serviço dele, abria o clube para poder me orientar. E eu treinar o meu cão, que eu estava naquele ano competindo no Mundial. Uhum. Então meu resultado em 2009 foi melhor um pouco, porque o Brasil não tem tradição nesse esporte, mas foi melhor um pouco porque eu tive o apoio desse pentacampeão mundial. E aí, assim, eu fui aprendendo muito com eles. E aí eu fui implementando isso no meu treino. Até que um dia isso floresceu e se tornou o método CWD 15x15. Uhum. Hoje eu ensino até online para as pessoas. Eu comecei a ensinar presencial em seminários pelo Brasil e as pessoas iam tendo resultado imediato com aquilo que eu estava ensinando. Falei, nossa, se isso aqui eu consigo aplicar e ter resultado nos campeonatos, eu consigo ensinar para uma outra pessoa e a gente está vendo o resultado acontecer, bom, esse aqui também é o caminho. Então foi tudo um preparatório. Uhum. Eu fui me preparando. E ali, agora, depois de um certo tempo, no ano de 2017, 2018, aí eu comecei a entender que todo esse conhecimento, que agora já tinha aumentado na área de adestramento, ainda não era o suficiente para eu rentabilizar de um modo ideal. E olha que engraçado, eu vou te falar como que... Aí eu tive um outro professor que aí me ensinou, aí eu comecei a buscar o marketing. Comecei a estudar o marketing, fui me aprimorando e hoje eu estou bem direcionado na parte de marketing também. Só que, como isso veio acontecer agora? Agora eu estou conseguindo prosperar, graças a Deus, depois de muito trabalho e muita guerra, hoje a gente tem uma vida muito bacana. Só que para tudo isso acontecer, eu já sabia também que ia acontecer. Olha que louco isso, Arthur. Isso é a fé. Eu falei para você que a primeira etapa foi eu orando e Deus me abençoou, abrindo uma oportunidade em um canil que eles importavam cães caros da Europa e perdiam pro meu pangaré. Então aí eles me trouxeram para a equipe deles. Aí eu comecei a treinar cães importados de linha genética top. Comecei a ter resultados melhores com eles. Mas aí foi a primeira fase que Deus me abençoou. E depois, em 2009, aí é uma questão de fé, cada um tem a sua crença, eu sei e respeito a crença de todo mundo. Mas olha que louco que acontecia comigo. De 2009 em diante, toda a igreja que eu ia, as pessoas não me conheciam às vezes. Podia ir em outras cidades, porque eu morava em São José dos Campos e às vezes eu vinha numa igreja aqui em Cumbica, em Guarulhos. E ali,
tem um rodízio de pastores que vão lá, de irmãos que vão lá e levam a mensagem, né, a palavra de Deus para as pessoas. E muitas pessoas não me conheciam, e às vezes chegava gente nova lá, eu nem sabia quem era. Era um ponto de pregação que a gente ia. Era um dos lugares, mas em outras igrejas já chegou a acontecer isso. De eu estar ali e um irmão ou um pastor que estava ali orando e lendo, transmitindo a mensagem de Deus ali, olhava para mim, ô, você aí. Aí eu olhava para trás. Quem? Não, é você mesmo, levanta aí. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Deus vai te abençoar no teu trabalho de uma tal maneira, na área profissional, que quando acontecer, nem você vai acreditar o que vai acontecer na sua vida. E eu, amém. E aí, isso se repetia. Em todas as igrejas que eu ia, alguém que eu nunca tinha visto falava assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Uhum. Alguém vinha e falava assim, olha, eu preciso falar isso para você. Deus está falando que vai fazer algo na sua vida profissional que nem você vai acreditar o que vai acontecer. E eu pedia muito também para Deus nessa ocasião, porque mesmo eu com o sucesso que eu já estava tendo, de ser bicampeão, tricampeão brasileiro na ocasião, eu ainda tinha essas dificuldades ainda de divulgar o meu trabalho, de ter bons rendimentos. E eu tinha minha família para cuidar, né? 2 meninas já, né, para cuidar nessa ocasião. E eu falava, meu Deus, como é que isso vai acontecer? E continuava orando e pedindo. Deus me ajuda, me abençoa, me ajuda. E aí foram mensagens atrás de mensagens. Olha, vai acontecer isso com você. Vai acontecer isso com você. E é Deus que está falando que vai fazer isso e vai se cumprir na sua vida. Beleza. Foi passando. E aí foi acontecendo esse preparatório. Como eu falei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus foi preparando todo o caminho, mesmo sem eu saber como isso ia acontecer. E de uma forma que eu nem imaginava, eu fui, depois de um certo tempo, explodir agora no online, os meus resultados. Busquei, aí eu entendi que eu precisava saber vender o meu trabalho. Aí eu busquei estudar o marketing, né? Tem um excelente professor hoje que me ensinou muito. Estou aprendendo ainda com ele, sou mentorado dele. E hoje, graças a Deus, o negócio decolou, disparou aí. Temos vários resultados hoje aí também no marketing. Nessa época que tu tava ouvindo essas mensagens, tu tava sentindo que ia acontecer alguma coisa, tu ficava ansioso, pensando, cadê? O que é isso que vai acontecer? Procurando alguma pista, alguma coisa? Sim. Quando acontece isso na vida dos cristãos, né? Quando começa a receber essas mensagens e sabe que é Deus que está falando com ele, porque bate direto no seu coração, você sabe, é para mim, vai acontecer. Você começa a ficar ansioso, porque você quer antecipar, você quer dar o seu jeitinho. Só que Deus tem a forma dele de trabalhar. E nessa ocasião eu falei, meu Deus, onde vai ser? Como é que vai ser? Será que é aqui onde eu tô, que as coisas vão começar a melhorar? Vai ter crescimento aqui onde eu tô? Né? Eu trabalhando ainda nesse canil em São José, será que é aqui? Será que não é? E aí, a gente tem que ter muito cuidado e muita visão. Se não acontece, como aconteceu na vida de Abraão, lá no livro de Gênesis, quando Deus prometeu para ele que ia dar um filho, mas ele já era velho, a esposa era velha, e ele esperando esse filho da promessa de Deus, e esse filho não vinha. O que ele fez? Ele tomou por esposa outra mulher, né, Agar, e aí ele deu o jeitinho dele de ter um filho. Mas aquele não era o filho, né? Conforme a palavra diz, não era aquele ali que era o filho que Deus tinha prometido para ele. Deus falou que ia dar um filho, que Sara ia ter um filho, né? Era daquela esposa dele. Mas ele deu o jeitinho dele. E ali depois teve todo um outro desenrolar na vida de Abraão. O que aconteceu com esse filho? Então, esse filho dele é de outra esposa, né? De Agar. E aí tem... O que acontece depois na história é que até hoje dizem que tem... Aí eu não sei me aprofundar muito bem nesse conhecimento, mas é como se eles fossem divididos a família, entende? Teve como se fosse uma divisão na família. Então, quer dizer, não era por ali o caminho que Deus tinha preparado para Abraão. E para mim também, quando começou a bater ansiedade, bate ansiedade quando você está na expectativa de receber algo da parte de Deus. E aí a gente quer dar o nosso jeito. E aí eu caí numa parceria que me quebrou de ponta a ponta. Essa parceria. Eu tinha um cliente que eu atendia avulso ao canil onde eu trabalhava em São José dos Campos. E esse cliente começou a ver que eu estava passando algumas dificuldades, alguns conflitos que acontecia naturalmente
qualquer lugar acontece, no meu ambiente de trabalho, ele ia lá visitar, porque eu treinava o cachorro dele, e ele começou, viu, eu tenho uma proposta para você. Tá difícil aqui, né? Eu tenho uma proposta para você, eu tenho um espaço ali em Mogi das Cruzes. Você pode montar uma parceria comigo. Você pode montar uma parceria comigo. E eu, meu Deus, parceria. E aquela ansiedade, eu falei, será que agora que as coisas vão estourar e tal? Será que tá aqui o que Deus tinha dito? Exatamente. E aí eu não tive a visão nessa ocasião de esperar, aguardar. E aí eu falei, vou pra cima dessa oportunidade aí que tá aparecendo. E aí foi uma roubada que eu entrei. E ali foi a pior fase da minha vida. O que aconteceu, tu pode falar? O que aconteceu ali foi que eu mudei. Nessa ocasião que eu estava em São José dos Campos, eu trabalhava pro Silvio Guimarães, né, que tinha um canil de adestramento. E era um sítio de 80 mil metros e eu tinha uma casa lá que eu morava lá enquanto eu trabalhava para eles. Eu era integral lá deles. Só que aí, como eu falei, eu treinava por fora o cão desse cliente aí que fez a proposta. Uhum. E aí eu mudei. Eu falei, eu já estava querendo sair lá do Silvio, já tinha dado o tempo, né? Falei, vou sair. E aí eu aceitei a proposta desse senhor, de 70 anos, para poder montar um negócio com ele. Ele montou o espaço todo, o centro de treinamento, o campo, tudo do jeito que eu falei para ele que era para fazer, que era do meu sonho ter. Falei, faz assim, vai ficar bem legal. E ficou muito bonito lá o espaço. E aí eu mudei de São José dos Campos, eu não quis mudar para dentro desse sítio de Mogi. Uhum. Eu falei, já morei no trabalho, sei como é que é, não é legal, não quero. Aí eu falei assim, eu vou alugar uma casa no bairro, e aí eu vou todo dia lá e tal. Só que eu tinha muitos cães, eu criava muito pastor alemão na ocasião. E aí todos os meus cães ficaram no canil, e eu com a minha família na minha casa. Eu ia todo dia trabalhar. Só que aí depois de um certo tempo eu comecei a perceber que o percentual que ele cobrava na nossa negociação não era legal. Então, assim, começou a me prejudicar. E eu não consegui manter a parceria ali com ele. Meu dinheiro foi indo embora. Um dinheiro que eu tinha de reserva. Uhum. Não era muita coisa na época, mas era uma poupancinha. Eu vi esse dinheiro indo embora. Nos percentuais que eu pagava, nas coisas que aconteciam ali dentro, na política que ele instalou, de ter que, por exemplo, comprar alimentação lá dos cães e não poder pegar de outro lugar. E eu comecei a me envolver ali e eu comecei a ver o meu dinheiro minar. E aí, enfim, chegou num ponto que eu não tinha mais como pagar para utilizar o espaço. Aí ele falou, agora você pega os seus cães e você tem 45 dias para tirar daqui. Eu tinha 14 cães. E eu morava numa casa que tinha 2 vagas de carro. Caralho. Aí eu falei, e agora? Eu falei, bom, tô ferrado já mandou embora, vou fazer o quê? Mandou tirar, desocupar, beleza. Tirei os cães, eu morava numa casa de esquina. Por sorte, o vizinho ao lado era um amor de pessoa. O dono da casa onde eu morei nem sabia disso, mas eu tive que mudar com esses 14 cães. E foi um momento muito triste para mim, porque eu gosto muito dos meus cães. E quando eu tirei de lá do espaço confortável deles, eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu não vou desfazer desses cães. Tinha alguns que eram para ir embora. Tinha alguns que eram temporários que estavam comigo, de clientes. Alguns que eram cães para venda, para comercialização. Alguns iam embora, mas não iam todos. Eu fiquei mais ou menos com uns 9 cães ainda dentro de casa. E aí eu não sabia o que fazer. Aí eu tinha caixas de transporte de cão, igual uma casinha grande. E eles ficaram por um tempo morando nessas casinhas essas caixas de transporte. E a gente revezava os passeios deles no quintal, que só cabia 2 carros, um quintalzinho, um cubículo. E eles iam fazer xixi, cocô, eles iam fazer o cocô, já ia com a pazinha atrás deles. Para recolher, para limpar, já dar a alimentação dele, já tinha que limpar a caixa, que às vezes eles já tinham sujado a caixa. Eles sofreram comigo ali. Só pra você ter ideia, eu acordava de manhã, eu chorava uma meia hora, sem saber o que fazer da minha vida, o que ia fazer, porque eu tinha quebrado lá e não tinha cliente para atender nenhum. Eu não tinha fonte de renda. Só que, por Deus, eu conseguia pagar o meu aluguel, pagar as contas da casa e os amigos chegaram a me ajudar com comida em casa. Foi terrível. E eu tava achando que eu ia enlouquecer. E ali os cães ficando ali, aí eu meia hora chorando, depois que eu ia ver por onde eu ia começar a organizar, a limpeza, cuidar de cachorro. E foi uma tortura para mim e uma tortura para os cães, aquele
aquele convívio, né? A minha casa virou um canil. E durou quanto tempo essa fase? Eu achei que ia durar 3 meses que faltava para vencer o aluguel da casa. E eu falei pra minha esposa, falei, Flávia, relaxa. São 3 meses que falta para vencer o aluguel. Em junho vai vencer o aluguel. A gente já vai conseguir uma chácara, a gente aluga e monta o nosso centro de treinamento e vamos embora. Eu começo de novo. Mas eu vou estar no espaço. Só na fé. Eu falei, vai dar tudo certo. Uhum. E aí, não conseguia o lugar, não tinha nem o dinheiro para locar o espaço, e foram ficando ali comigo. Foi a pior fase da minha vida até hoje. Eu fiquei 20 meses vivendo dessa forma com os cães na minha casa. Cara, 20 meses. Um ano e... Quase 2, né? Quase 24 meses. 20 meses. É verdade. E ali, no final... Nossa, essa história... essa parte é tão chata de ficar falando, que tem um amigo meu que ali até brinca comigo. Ele fala assim, Caio, se você contar sua história pro carroceiro, até o burro chora, meu amigo. Porque foi brabo. É, puta história de vida. Foi brabo. Mas eu não perdi a fé, né? Mesmo com tudo isso que estava passando, eu sabia que Deus tinha feito uma promessa, eu tinha errado. Não era aquele momento ainda, não era o tempo, mas ia vir coisa boa pela frente. E aí eu permaneci ali com fé. Aí passei mais outros problemas que aconteceram com a gente ali naquela casa. Aí o dono queria desocupar a casa, nem sabia que tinha cachorro lá dentro. Uhum. Tinha vencido o contrato, eu não queria assinar a renovação para não pagar a multa, porque eu já queria sair. E, nossa, foi terrível. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu um espaço, que a gente está até hoje, faz 5 anos isso, em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, perto de Sorocaba. Uma área de 5.000 metros, os cães lá agora podem correr, pode fazer cocô se quiser, que não tem problema nenhum. Mas foi nessa fase que tu descobriu o marketing, a se vender? Exato. Aí assim, eu mudei, quebradão ainda pra lá, e aí chegou lá, a única coisa que eu conseguia fazer, que dava pra pagar umas contas por aqui ainda em Mogi, antes de mudar pra lá, pra região de Sorocaba, é que eu usava aquelas técnicas que eu tinha aprendido, tudo aquilo que eu aprendi com os melhores do mundo, em seminários pelo Brasil. Então, o pessoal que são competidores, eles organizavam porque eles queriam as técnicas que eu tinha, que eu já tinha representado o Brasil em campeonatos mundiais. A técnica era refinada, eles queriam eu ali perto. Então, eles falavam, Caio, quanto você cobra para vir treinar comigo? Eu falava, com você só não compensa. Aí falava, não, então eu vou organizar um final de semana para você com pessoas aqui para aprender com você. Então, dava 20 pessoas, 40 pessoas onde eu ia. Aí eu viajei para norte, nordeste, sul do país, ministrando esses seminários. Era o que estava salvando. Mudamos para lá, mas ainda estava apertado o negócio. Esses seminários, eles surgiram nesses 24 meses que tu estava naquela casa. Exatamente. Tá, entendi. Quando eu estava lá, naquele tempo ali, apareceu um amigo, o primeiro amigo que apareceu, o Alex. Ele é de Jaguariúna. Ele pegou e falou assim, ô Caio, eu tô com um cachorro aqui pra competição, você precisa vir aqui me ajudar. Quanto você cobra pra você vir me ajudar? Pra poder passar as técnicas que você tem e tal. Aí foi nele que meus olhos abriram assim. Eu falei, Alex, pra ir aí não vai compensar. Deixa eu tirar o brinquedo dela, senão ela vai comer o brinquedo agora. Aí eu falei assim, ó, Alex, pra eu ir aí, só pra te atender, não compensa, cara. Como que a gente pode fazer? Eu quero te ajudar, mas não vai compensar. Aí, na hora, assim, veio o estalo. Eu falei, putz, vou começar a dar esses seminários. Eu já dava alguns, mas era esporádico. Eu falei, cara, arruma mais umas pessoas aí e eu faço uma clínica com vocês aí do final de semana. Ele falou, beleza, Caio. Desligou o telefone, mas não deu 20 minutos. Ele ligou, ó, já tem 20 pessoas. Eu falei, meu Deus, 20 pessoas. Eu falei, caramba, ia dar uma graninha legal. Eu falei, caramba. Eu falei, massa, Alex, então vambora, vamos fazer. E... esses seminários, assim, quando a gente organiza, a gente avisa 2, 3 meses antes que vai rolar, né? Faz uma antecipação. Esse daí faltava 15 dias pra data que a gente determinou. Falei, meu Deus, já tem 20 pessoas. Aí ele, ó, tá entrando mais um. Foi me ligando. Deu 40 pessoas. Falei, uau, vou pagar minhas contas desse mês, vou fazer o que eu tenho que fazer. Ainda era apertado nessa ocasião. Mas aí começou dali. Aí dali, que eu fiz pra ele em Jaguariúna, alguns participantes de Manaus falaram, ó, eu quero levar você pra Manaus. Aí organizamos um seminário em Manaus. Aí o outro, ó, Paraíba. Ó, vamos pro sul, pra Jacarezinho. E aí eu fui viajando o Brasil. E aí eu fui
colocando essa técnica para eles e ia dando certo, ia dando certo. Falei, cara, isso aí dá negócio. Esse é o negócio. E aí, então, eu tava já morando, né, em Sorocaba, nessa região de Sorocaba, na chácara. E aí, eu dava cursos presenciais lá também, começando a melhorar e tal. Só que aí eu percebi que o pessoal tava querendo mais online também comigo. E aí eu parti pro online, aí eu vi, pô, eu preciso estudar marketing. Aí comecei a estudar, e aí juntou a técnica boa, né, o profissional bom do adestramento, de resultado, né, como eu sou campeão e tudo mais. Eu falei, agora eu sei como eu posso oferecer esse trabalho e outra, como eu posso impactar mais vidas e transformar mais vidas. Porque quando eu fazia esses seminários, a maioria eram treinadores de cães. Só que o grande problema não é... A grande maioria que passa problema não são os treinadores de cães. Sim. Que fazem aquilo ali por hobby ou para aprimoramento, para até melhorar os seus ganhos financeiros. Mas a maioria são donos de cães que não sabem o que fazer com o cão em casa. Eu falei, cara, se eu pegar essas técnicas high level aí, de alta performance, de competição, né? De competição, e colocar pro cachorrinho responder em pronta resposta dentro de casa, esse negócio vai explodir. E aí tu descobriu a Hotmart aí... como? Qual é a premiação que tem na Hotmart? Fuçando, né? A Hotmart, pra quem não sabe, é uma plataforma, né, de venda de infoproduto, de cursos online, né? Deixa eu falar pra ela deitar aqui. Deita. Fica aí quietinha. Lambe. Ela começa a lamber a gente sem parar, essa bichinha aí. A Hotmart é uma plataforma que vende cursos online, né? Infoprodutos. E aí eu descobri fuçando, né? Fui mexendo com esse negócio, com esse mundo da internet. Falei, galera tá toda indo pra internet. E eu não fui por conta da pandemia agora, né? Já tava antes, né? Há uns 3 anos atrás, isso 2017, 4 anos atrás. Falei, cara, eu preciso fazer uma paradinha dessa daí pela internet e tal. Aí eu acabei descobrindo. E aí eu falei, cara, eu preciso agora aprender um sistema aí de marketing. Aí fiz um curso de marketing com um professor que eu tenho, um mentor hoje meu. E aí foi começando a dar resultados. E aí eu tive um resultado legal lá na Hotmart, que eu sou Hotmart Black. Assim, eu tenho muitos alunos online hoje, pelo Brasil e pelo mundo. O Black é o último nível? Não. É o primeiro... Dos pica. Entendi. O primeiro dos pica. É o primeiro dos bons resultados, Entendi. né?